Bom, Silvana, para iniciar, eu acho que todas as pessoas de Remígio têm curiosidade de saber como é que foi a transição entre a gestão anterior e a gestão que está à frente dos destinos da cidade de Remígio. Tivemos boas reuniões, boas conversas, mas muito pouco acesso às informações concretas que de fato nos dariam um quadro real da situação financeira de Remígio. Só para ter uma ideia, eu só vim ter acesso aos saldos bancários no dia 2 e no dia 3 de janeiro, mas desde o dia 4 de dezembro que as reuniões aconteceram. A primeira foi feita com o antigo gestor, depois as demais foram feitas com sua equipe de secretariado. Não posso reclamar do diálogo, reclamo do resultado desse diálogo, que não teve muito acesso, não teve acesso às informações concretas. Tivemos acesso a leis, a relatórios, mas que não dava para, com aquilo que nos foi oferecido, ter acesso à situação concreta do município. Mas assumindo de fato, vimos que tinha um quadro difícil de se administrar, muito difícil. Só para ter uma ideia, o CALC, que é um cadastro único a nível federal, que lá tem 14 itens, que vai desde saúde, educação, folha de pagamento, Receita Federal, Caixa Econômica e outros tantos, Remígio tinha anotação negativa em 4 itens e essas anotações datavam de 360 dias atrás. Então, Remígio já estava há um ano com anotações negativas no CALC, o que impedia Remígio de ter acesso a qualquer recurso de convênio. Então, Remígio tinha que se virar simplesmente e tão somente com o FPM, né? Então, enquanto essa situação não for resolvida, nós temos débitos na Caixa Econômica, encontramos débitos na Receita Federal, no INSS e no IPCE. Então, esses itens, sim, também prestação de conta de convênio, onde tem um item lá chamado CIAF, que é relativo à prestação de conta de convênio. Esses 4 itens impedem Remígio de ter acesso a novos recursos e a gente sabe que o problema hoje não é recurso. O governo federal tem dinheiro, mas tem que ter bons projetos, isso nós podemos elaborar, mas tem que também ter o nome limpo. Igual as pessoas que hoje estão em Remígio recebendo carta de SPC e Serasa por causa do atraso do consignado que eles têm entre a Prefeitura e a Caixa, digamos assim, tem um SPC e um Serasa para ser vencido também na Prefeitura, né? Então, nesse sentido, a situação que nós encontramos foi essa. Foi noticiado que a gente tinha encontrado 6 milhões em caixa, quando, na verdade, a gente encontrou quase 2 milhões de débito com o IPCE, né? A gente encontrou empenhos da ordem de 2 milhões e 500 mil reais a ser pago, ou seja, que seria restos a pagar, mas no último dia 19, nós recebemos o balancete, que era para ter sido entregue até o dia 31 de janeiro, possibilitando assim o fechamento do balancete de janeiro deste ano, e a gestão anterior só nos entregou esse balancete de dezembro para possibilitar que a gente conseguisse administrar, sabendo onde estava pisando, no dia 19 de fevereiro. Com isso, tivemos a triste surpresa, a desagradável surpresa, de que desses 2 milhões e 500 mil reais, algo em torno de 2 milhões e 250 mil foram cancelados. Então, esses credores, inclusive funcionários, servidores municipais que estavam com atraso de novembro e dezembro, não será tão fácil de receber da Prefeitura Municipal de Remígio, apesar do compromisso que o prefeito Chió tem em pagar esse atrasado. As pessoas compreendem o seguinte: quando a gente está com o nome sujo na praça, nós não podemos pegar um empréstimo novo para comprar um sofá, para comprar um fogão, uma geladeira ou para pagar até mesmo uma dívida anterior. A gente tem que se virar com aquele salário que entra todo mês. Então, esse salário para a prefeitura é aquele FPM que já vem contado, bem comprometido, com folha, com fornecedores e com prestadores de serviço, para manter os serviços de qualidade para a população.
e nós vamos nos desdobrar, vamos cortar a despesa e vamos fazer esse dinheiro render para que a população tenha serviço de qualidade. Mas nem só de SPM vive prefeitura nenhuma. A luta está grande, nós temos uma equipe trabalhando já para negociar dívidas antigas de INSS, negociar dívida antiga com Receita Federal, com Caixa Econômica, para que o calque de remédio seja, digamos assim, limpo, esteja limpo, e a gente consiga até lá, inclusive, juntar dinheiro, contrapartida mínima, porque dinheiro o governo federal bota, mas a prefeitura tem que botar a parte dela. Então, vamos fazer, administrar bem o dinheiro para render, para dar para prestar o serviço, deixar um pouquinho para fazer as contrapartidas dos projetos, elaborar projeto e limpar o nome no cálculo. Essa é a luta da equipe que está à frente da Prefeitura de Remédio, independente da forma como achou a Prefeitura, lutar para que toda essa situação seja resolvida. Bom, Júnior, em relação, são dois casos aí. Primeiro, os concursados, né, houve uma convocação no ano passado, sem haver a devida vaga para essa convocação. A lei, ela é posterior à convocação, tem diversas questões a serem questionadas na forma como essas pessoas foram conduzidas ao cargo. Elas não têm nada a ver com isso, o problema é da gestão que fez, né, a gestão atual. Entrou com recurso para que isso fosse revisto e fosse avaliado caso a caso. A juíza ontem comunicou à prefeitura de que essas pessoas teriam que ser reintegradas ao cargo, né? A prefeitura vai cumprir essa decisão da reintegração ao cargo dessas pessoas, cumprindo a medida judicial, e a equipe jurídica está avaliando quais serão os próximos passos, os procedimentos a serem tomados em relação a este caso da convocação de concursados sem haver vaga, né? Além das vagas que foram chamadas muitas outras pessoas, e isso, a princípio, é ilegal. O período em que essas pessoas foram chamadas foi ilegal, o período eleitoral, né? Então, a justiça vai estar avaliando até a última instância o que será feito desse concurso. Até lá, nós cumpriremos toda e qualquer decisão judicial, já que decisão judicial não se discute, se cumpre. Passando para a próxima pergunta, em relação aos consignados, eu tenho aqui, na minha mão, cópia de carta de SPC e Serasa, de pessoas que não param de me procurar lá na prefeitura, aperreadas. Tem gente que nunca recebeu uma carta dessa, está recebendo agora. E aí, um agente de limpeza, que eu não vou citar o nome, dizia, eu só tenho o nome. E além de só ter o meu nome ficar sujo na praça, isso é uma injustiça, e realmente é uma injustiça, né? Eu tenho dois casos aqui, diferentes. Pessoas que não receberam o mês de novembro e nem dezembro, portanto, essas pessoas não tiveram o consignado descontado pela prefeitura, e essas pessoas, segundo a Caixa Econômica, segundo o gerente Gustavo, aqui de Esperança, essas pessoas terão que procurar a Caixa para acertar sem intermédio da prefeitura, porque elas não tiveram desconto no seu contra-cheque, já que não receberam o salário de dezembro. A lista que está inadimplente lá na Caixa Econômica é a lista de dezembro. E se as pessoas olharem nas suas cartinhas de Serasa e SPC, vai estar lá a data da ocorrência, 10 de janeiro de 2013. O que é 10 de janeiro de 2013? É o vencimento da parcela do consignado de dezembro. Nenhuma dessas cartas é em 10 de fevereiro de 2013. Então, nesse sentido, essas cartas são referentes ao pagamento de dezembro, e aí nós temos outros casos, que não são poucos. Pessoas que nos trouxeram contra-cheque, onde lá estava descontado o dinheiro do consignado, e, no entanto, o nome dela estava indo para o SPC e para o Serasa, também relativo a vencimento de 10/1 de 2013. Ou seja, pessoas que receberam o pagamento de dezembro, na maioria delas são professores do Fundeb e algumas outras pouquíssimas categorias que receberam o salário de dezembro, né? Os outros estão atrasados. Essas pessoas, elas estão indo para o Serasa e para o SPC injustamente. Diferente daquelas outras que não receberam dezembro e, portanto, realmente estão devendo, e estão devendo em uma situação econômica
muito complicada, porque não receberam nem para fazer a feira, como é que vão pagar imposto, o empréstimo consignado do próprio bolso? Então, o que foi que a gente fez? Levantando os números, a gente chega à seguinte conclusão. São 284 contratos de empréstimo consignado que a Caixa Econômica tem, que os servidores têm lá na Caixa Econômica. Em dezembro, 247 servidores ficaram sem receber salários. Desses, 102 têm empréstimo consignado com a Caixa. Então, o que foi que o gerente pediu que fizesse? Que a Prefeitura informasse quem não recebeu empréstimo, para tirar daquele montante, que é R$ 71.638,29, tirar esse pessoal para, com o restante que ficasse na conta, pagar, e aí as pessoas que descontaram seus consignados nos contra-cheques poder receber. No entanto, esses 102 que têm empréstimo e que não receberam em dezembro, só dá R$ 20.440,99. Aí se eu pegar e fizer uma operação aqui bem simples, a parcela é 71.638. Se eu tiro 20.440, eu vou ter aí uma diferença, né? Vou ficar ainda com 51.252. Isso é o que, digamos assim, a Prefeitura devia em dezembro à Caixa Econômica. Pegamos o extrato da conta do consignado que a Prefeitura mantém aqui na Caixa de Esperança. Quanto era que tinha de dinheiro em 31/12/2012, quando encerrou o mandato da gestão anterior? Tinha R$ 27.041,77. Como é que eu pago 51 mil com 27 mil? Tem aí uma diferença clara de R$ 24.210. E aí trata-se, tem um indício forte de apropriação indébita, porque foi feito desconto no contra-cheque desses servidores e a Prefeitura, a gestão anterior, não repassou esse dinheiro completamente para a Caixa Econômica fazer aí a quitação desses empréstimos. Então fica a pergunta, né? O que foi feito, né, com esse recurso que foi descontado dos contra-cheques, o que vai ser dessas pessoas que estão no SPC e no Serasa, e aí, inclusive eu vou deixar uma cópia desse extrato aqui com o programa, né? Estou aqui com o extrato na minha mão, fornecido pelo gerente, onde tem o recurso de dezembro, que é 27 mil, e o saldo atual, que é 94 mil, o que mostra que em janeiro, todo o desconto que a atual gestão fez do consignado dos servidores foram repassados para a Caixa Econômica e, portanto, quanto ao consignado de janeiro, não tem motivo nenhum para nenhum servidor receber carta de SPC e Serasa. Nós vamos cumprir até o final deste mandato com o calendário de pagamento em dia e todo desconto que a gente fizer, seja de IPCE, seja de consignado ou de qualquer outro, que tenha outro dono que não seja a Prefeitura, nós vamos estar repassando para quem for de direito, para o consignado da Caixa não atrasar, para não ter SPC, para não ter Serasa dos servidores. Então, essa questão dos consignados é uma operação matemática simples. A Prefeitura deve 71, tirando os 20 mil que foi atrasado em dezembro pela gestão anterior, fica 51, mas na conta só tem 27, portanto tem uma diferença de R$ 24 mil. Silvana, e a todos os ouvintes, principalmente aqueles servidores que estiveram na Assembleia do Sintab, né, realizada semana passada, e estivemos lá conversando, né, hoje está fazendo 8 dias, e o seguinte, o prefeito Chió, quando assumiu a gestão de Remígio, tomou conhecimento desses atrasados, né, de novembro e dezembro, porque até dezembro a gente só tinha boatos, eu não recebi meu salário atrasou novembro, meu salário atrasou dezembro, então tinha boatos, mas quando assumimos a gestão, que Chió tomou conhecimento da real situação, foi que ele encontrou. Encontrou a situação de que a administração anterior deixou de pagar os salários de aproximadamente 247 servidores municipais. E assim divididos. 10 servidores de diversas secretarias, né, que ficaram de fora desse pagamento, mais 67 servidores da Secretaria de Infraestrutura, entre eles os agentes de limpeza, que são as pessoas que mantêm a cidade limpa, merecem todo o respeito, toda a consideração e não tiveram pago seus salários. 89 servidores da Secretaria da Educação, a maioria deles são aquelas pessoas importantes, que não são professores, mas são aquelas pessoas que fazem a educação do município andar,
né? Dão toda a retaguarda, os agentes administrativos, né? Os auxiliares de serviço, que dão toda a retaguarda para que os professores consigam ter uma Secretaria da Educação funcionando. E 81 servidores da Secretaria de Saúde. Então, portanto, 3 áreas essenciais para a qualidade de vida dos habitantes, que é a infraestrutura, a limpeza, a educação e a saúde. Os servidores dessas áreas, somando 247 servidores, tiveram os salários atrasados. A esmagadora maioria desse quantitativo, Silvano, depende única e exclusivamente dessa fonte de renda. Não tem outro salário, não tem outra renda, boa parte deles só tem uma pessoa trabalhando na casa, e aí se depararam com a situação que a gente recebeu agora há pouco. Se depararam com a cartinha do SPC, com a cartinha do Serasa. Cartão de crédito atrasado, né? O cartão de crédito chegou hoje a todas as pessoas e as pessoas fazem compra e na hora da fatura, se o salário atrasar, tem todo aquele juro lá de 14%, 15% ao mês. E aí, além disso, né, não só o pagamento dos servidores, mas também o que ficou atrasado foi a contribuição do IPCE. E o IPCE hoje, ele tem aí vários parcelamentos, os maiores foram feitos em dezembro, né, um de 1.260.000 e outro de 521 mil reais. Esse dinheiro é o dinheiro que garantiria, mas na verdade tem que garantir, né, a aposentadoria desses servidores que hoje estão prestando serviço à população, né? Então, é outro problema, além da folha de pagamento atrasada, são os pagamentos do IPCE. Mas voltando ao parcelamento, Chió abriu um canal de diálogo, um canal de negociação com o SINTAB, Sindicato de Servidores Públicos Municipais. E aí fizemos todo um levantamento desses 247, qual era o impacto que tinha na folha de pagamento, qual era o valor, né? E fizemos uma distribuição, uma proposta para apresentar na Assembleia que ocorreu na última sexta-feira, que levasse em consideração 2 questões básicas. Uma parcela que fosse de pelo menos R$ 200 por mês, para que a pessoa também não receba um pequeno valor, uma pessoa que recebe um salário mínimo, receber dividido em 10 pagamentos. E aí o que é que vai aparecer no contra-cheque? R$ 60 por mês. Não dá para fazer quase nada. Levamos em consideração isso. Uma outra questão é não afetar o FPM. Daqui a pouco o Júnior vai divulgar quanto já entrou de recurso em janeiro e fevereiro. Vocês vão ver que as cifras são grandes. Mas temos que dizer que em maio essa cifra começa a mergulhar lá para baixo. Digamos assim, o gráfico de entrada de recursos nas prefeituras é gordo em janeiro e fevereiro, em março ele dá uma emagrecida, e em maio, abril e maio, quase morre de fome. Então, se a gente pegar esse dinheiro que entra em janeiro e fevereiro e fizer dele uma farra, em março, abril e maio nós não vamos pagar nada, porque o dinheiro já tem acabado e o que entra não dá para pagar nem sequer a folha. Então, nesse sentido, é bom que seja dito, e aí esse critério nós utilizamos. As pessoas receberem pelo menos uma parcela de R$ 200 e não afetar o FPM. Para isso, 159 servidores, 65%, receberiam em até 6 pagamentos. Por exemplo, um agente de limpeza que recebe um salário mínimo, e aí tem lá só dezembro para receber, ele receberia em 3 parcelas algo em torno de 200 e poucos reais. 3 parcelas para agente de limpeza ou para qualquer outro servidor que receba apenas um salário mínimo. Mas quem recebe R$ 1.000, por exemplo, já vai para 5 parcelas. Quem recebe 1.500, 7 parcelas, algo em torno de 7 parcelas. Mas a grande maioria, 65%, receberiam em até 6 pagamentos. Os demais servidores, 37 servidores, por exemplo, que recebem entre 1.596 e 1.400, receberiam em 7 parcelas. 15 servidores que recebem entre 1.607 e 1.796 receberiam em 8 parcelas, e 11 servidores em 9 parcelas, e apenas 25 servidores, que são aqueles de salários que beiram aí os R$ 5.000, principalmente profissionais da saúde, da área de saúde, médico e tal, receberiam em 10 parcelas, só esse. Então, na verdade, a gente procurou uma proposta que fosse justa com a maioria, e principalmente com aquelas pessoas que só têm essa fonte de renda, só têm um salário mínimo. Então, essas pessoas elas receberão num prazo muito menor. No entanto, como eu disse no início do programa, os empenhos dessa folha de pagamento foram canceladas pela gestão anterior. Se elas não tivessem sido canceladas,
tivesse ficado em restos a pagar, nós de imediato, o sindicato aceitando, os servidores assinando a aceitação dessa proposta que o prefeito Chió fez para a Assembleia realizada na última sexta-feira, a gente já ia começar a pagar agora em março. No entanto, teremos que fazer todo um processo de reconhecimento de dívida. Qualquer ato que Chió fizer nesse sentido, se não fizer direito, o Tribunal de Contas do Estado vai pegar no pé dele e a gente não quer, a equipe de finanças está usando o coração e a cabeça. Quando a gente fala em secretário de Finanças, Silvano, parece que a gente tem uma calculadora no lugar do coração. Na verdade, a gente usa as duas coisas. Usamos a sensibilidade. Quem não tem sensibilidade não serve para administrar a coisa pública, mas também temos que usar o bom senso, fazer tudo certinho para não dar problema para a administração e a cidade ficar impedida aí de acessar outros benefícios, outros projetos. Então, nesse sentido, teremos que fazer esse processo de reconhecimento de dívida, o que vai levar um pouquinho mais de tempo. A equipe já está trabalhando nisso e esperamos que até o mês de abril, na folha de pagamento de abril, a gente já possa iniciar esse parcelamento e encerrar aí por volta de dezembro, mas a maioria vai encerrar antes disso. Como eu disse, tem pessoas que vão receber em apenas 3 parcelas, tem gente que vai receber em 2 parcelas, a maioria vai receber em 6. Bom, Júnior, o parcelamento ele foi feito no apagar das luzes do ano de 2012, portanto, no finalzinho de dezembro, foi feito na véspera de Natal. E um parcelamento feito no final de um mandato, ele não zela pela gestão fiscal da próxima gestão. Né? Foi muito recurso, por exemplo, de servidor, porque uma coisa é a prefeitura atrasar o recurso que ela tem que botar, a parte dela, que é 11%. Mas atrasar aquele que desconta do servidor não tem justificativa, não tem desculpa. Né? Nesse sentido, a Câmara aprovou, né? Não vamos questionar a decisão da Câmara, mas agora no mês de janeiro, a presidente Dilma, né? O Ministério da Previdência e uma portaria interministerial, autoriza que esses parcelamentos sejam feitos numa quantidade de meses maior do que está aprovado. E nós vamos mandar, o prefeito Chió já está elaborando uma proposta, nós da equipe financeira estamos elaborando uma proposta junto com a direção do IPCE, de forma que o IPCE tenha garantido sua liquidez e, por outro lado, a prefeitura tenha garantido sua liquidez. Que não se coloque um parcelamento com parcelas que venham a inviabilizar a folha de pagamento, compromisso com os fornecedores, com os prestadores de serviço e com as obras. Né? Então vamos mandar, o portaria garante que a parte que era da prefeitura, nós podemos parcelar em até 240 meses. Não estamos dizendo aqui que vamos utilizar esse prazo todo, mas podemos utilizar. E a parte que era do servidor, que a prefeitura descontou e não repassou, nós podemos parcelar em até 60 meses. Então, vamos refazer esse parcelamento, não só tem esses dois, está tendo uma auditoria no IPCE, e o débito que for apurado por essa auditoria do INSS, do Ministério da Previdência Social, que é quem regula todos os institutos de previdência próprios das prefeituras, o débito que vier dessa auditoria, nós vamos fazer um pacote e vamos parcelar de modo a que o IPCE tenha garantido dinheiro para pagar a aposentadoria dos servidores, por outro lado, a Prefeitura possa garantir o cumprimento desse acordo aprovado pela Câmara, né, e desconsiderar qualquer acordo anterior feito, inclusive faltando pouquíssimos dias para acabar o mandato anterior. Tanto a Secretaria de Administração, que a colega Nayara está nessa pasta, quanto a Secretaria de Finanças, eu aqui me comprometo a atender não só na Prefeitura, como eu atendi ontem uma turma, digamos, de agente de limpeza que na Lagoa, lá em frente ao Banco do Brasil, nos pararam na calçada e não nos negamos, né? Nesse momento estava inclusive com o prefeito Chió, conversamos abertamente sobre tudo que estava acontecendo com os servidores, porque já que não tem, tudo é transparente, a gente atende, não tem problema de atender, seja no gabinete, seja na calçada, a gente atende, conversa com todos os servidores e dá a informação necessária. Então as pessoas aguardem um pouco, a Caixa Econômica vai estar até o final do dia viabilizando o desbloqueio, né? São poucas pessoas que o recurso está bloqueado, mas se tiver outro problema,
pode nos procurar, que a gente vai estar à disposição e não vamos medir esforço, nem hora, nem dia, para resolver o que tiver que resolver, para que o servidor receba o seu salário no dia certo e também preste um bom serviço, né? Vai ser feito um recadastramento, porque há indícios de que tem servidores que estão ganhando sem trabalhar, isso acontece em toda gestão, a gente não quer partir para esse recadastramento partindo de que os servidores não estão trabalhando, vamos partir apenas para tirar a dúvida. E aqueles que estão cumprindo o seu dever, trabalhando, prestando um bom serviço à população de Remígio, estes serão, né, continuarão tendo todo o nosso apoio, todo o nosso prestígio, né? E aí aqueles que não realmente estão em outras cidades, em outros estados, viajando, e mesmo assim recebendo, estavam na folha, esses vão ter que voltar ao trabalho, ou então terão processo administrativo instalados para que as medidas cabíveis dentro da lei, sem perseguição a nenhum servidor, sejam tomadas.